Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente começa uma série de vídeos bem bacana, onde a gente vai falar muito sobre esse cara aqui, ó, o OBS. A gente vai dar muitas dicas aí de OBS, de vMix, enfim, programas que fazem streaming, tá bom? A gente vai falar muito sobre eles. Se inscreve aí no canal, que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Deixa o seu comentário aí, sua experiência com esses programas e bora lá falar um pouquinho deles? Pau na máquina. Bom, então vamos lá, galera. A gente já está aqui com o nosso microfone já inputado. Vocês já estão ouvindo a gravação do meu computador e aqui a tela do meu computador. O que a gente precisa fazer aqui, né? Obviamente, abrir o OBS, tá? E aqui você já consegue ver o meu áudio modulando aqui no OBS, porque a gente está utilizando um microfone SM58 plugado na nossa interface, e a nossa interface está imputada aqui no nosso OBS, tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é se conversar melhor, né? Ter um áudio e vídeo aqui de qualidade para a gente poder conversar. Então, a gente vai criar uma cena, obviamente que o OBS já vem com uma cena de padrão, né? E a gente vai adicionar aqui um Video Capture Device ou uma câmera, tá? Vou adicionar aqui e essa câmera vai ser a minha Wirion Webcam. Você já está me vendo aqui, ó, já estou aqui e vocês conseguem me ver e ouvir o meu áudio, tá? Selecionei ela, pode ser qualquer outro device aqui que você tenha, tá? No meu caso aqui eu estou usando o aplicativo Wirion Webcam no meu celular. Eu instalei o Wirion no meu celular, instalo ele também no desktop e ele faz essa comunicação desde que você tenha os dois aparelhos conectados na mesma rede. Pode ser Wi-Fi, tranquilo, só precisa estar no mesmo Wi-Fi os dois e aí você consegue utilizar o Wirion Webcam, tá? Com qualidade, como vocês estão vendo aí. Então já é a primeira dica aí para a gente utilizar. A gente pode fazer um vídeo depois só de Wirion, né? Mostrando como fazer isso, tá? Então vou dar um OK aqui. Vocês já estão me vendo aqui, ó, nessa janelinha. Vou deixar essa janelinha aqui, ó, menorzinha aqui, para a gente conseguir falar, tá? E a partir do momento que eu der aqui um transition, né, que é a transição, ele vai sair do meu preview, que é essa tela aqui, e vai para o meu programa, que é a tela do ao vivo, tá? Então, se eu estivesse gravando ou streamando, provavelmente o que eu fizesse aqui já ia aparecer lá, né, na nossa transmissão. Mas aqui para métodos, né, de demonstração a gente vai simplesmente só fazer esse preview aqui e mandar aqui para vocês me verem aqui enquanto eu falo das configurações, tá? Então, falando já de configuração, a gente vai aqui em Settings, né, que é a nossa configuração do nosso OBS, e aqui você tem todas as configurações iniciais, tá, do seu OBS, e a gente vai começar falando dessas configurações iniciais nesse vídeo aqui, tá? Muito provavelmente a gente vai ter que picotar esse vídeo em algumas partes, em alguns capítulos, porque vai realmente ficar muito grande e não vai dar para assistir tudo de uma vez só. A gente vai tentar falar aos poucos aqui dos tópicos, tá? E falando dos tópicos, a gente vai aqui já para o nosso primeiro deles, que é o tópico general, tá? E aí, assim, tá em inglês, o OBS por padrão vem em inglês, mas você pode colocar o idioma que você quiser ali, tá? O que você achar melhor para você utilizar. No nosso caso aqui, português do Brasil, tá? Eu, particularmente, vou falar para vocês, eu prefiro, né, usar em inglês. Por quê? Que aí já vai a nossa segunda dica desse vídeo aqui. É muito mais fácil achar tutoriais, é muito mais fácil achar artigos em inglês, porque como é uma língua universal, é muito mais fácil você achar informações. Então, se você está procurando algum tipo de informação que não seja como o nosso aqui em português, obviamente que vai ter em inglês, você vai achar. Então, se você deixa em inglês e se você se habitua com o inglês, fica muito mais fácil achar as funções quando você está assistindo um tutorial em inglês, por exemplo, tá? E aí a nossa terceira dica já do nosso vídeo aqui: tenha sempre uma segunda língua, né, para complementar os seus trabalhos, para complementar os seus estudos, de preferência o inglês, que é uma língua universal. Maravilha? Então, assim,
para exemplificar, para mostrar aqui, eu vou mudar para português e eu prefiro trabalhar em inglês, mas eu vou mudar para português para ficar mais fácil para entender. E aí já é a nossa primeira configuração aqui em General, tá? Que vai mudar, obviamente, a gente vai para português do Brasil, vamos dar um Apply, que é aplicar, e vamos dar um OK. O OBS vai pedir para reiniciar, porque você está mudando aí, né, uma configuração hard, né, uma configuração alta dele. Então você vai reiniciar ele, ele vai fechar e vai abrir novamente, tá? E já quando abre ele já vem aqui, né, já em português. Tava tudo em inglês, agora já está em português. Você já consegue ver aqui tudo em português. Então vem em configurações, né? E o meu General já mudou para geral, tá? Então aqui nessa aba de geral, percebam que tem várias abas aqui, ó. A gente vai falar de cada uma delas, tá? Mas primeiro a gente vai falar do geral. Então eu já mudei aqui, né, o meu idioma, certo? Para português, beleza, tranquilo, vamos seguir aqui, né, nossas configurações. O tema, você pode alterar o tema, tá? É uma coisa que não é muito significante, né? Mas você pode mudar, se você quiser personalizar, não tem problema. Ele vem nesse padrão Dark, tá? Mas você pode mudar para esse aqui, que é o Acre, ó. Vejam aí como que ele vai mudar a disposição, ele vai ficar um pouco mais Dark até, né? Do que o padrão, certo? Você tem essa outra opção aqui, que é o Hackney, né? E esse Hackney aqui é uma versão um pouco mais colorida do negócio. Você está vendo aí, ó, fica um pouco mais colorido. Todos eles são todos intuitivos, tá? Mas quanto mais colorido, mais intuitivo fica, tá? E também tem o padrão System. Esse padrão System aqui, ó, é como ele já se mostra para vocês aí. Ele respeita as configurações de visualização do seu Windows, tá? Então, se o seu Windows está nesse padrão de visualização, o OBS vai respeitar isso e vai acompanhar essa visualização, esse padrão de visualização do Windows, tá? Mas a gente vai deixar em Dark, porque é o padrão que vem mesmo de fábrica e ninguém mexe muito nisso, então só para a gente seguir aqui as nossas configurações, tá? Você tem aqui ainda em geral, você tem duas opções aqui de buscar novas atualizações ao inicializar. O que isso significa? Toda vez que você abrir o OBS, ele vai puxar lá no servidor dele se tem alguma atualização, se tem alguma versão nova. E se ele tiver alguma versão, ele vai te perguntar se você quer ou não atualizar para a versão mais atual, tá? Eu, por padrão, deixo ligado, porque sempre que ligo ele vai dar uma verificadinha lá rápida se tem, mas você pode deixar isso aqui desligado também se você não quiser que ele fique procurando atualizações sempre que ligar, tá? A outra que tem aqui é abrir a janela de estatísticas ao inicializar. O que é isso aqui? O OBS ele tem um monitor próprio, ele tem um monitor que ele vai te mostrar todas as atualizações, as alterações que você tem durante o uso dele em relação ao seu computador, ao seu sistema, tá? Então, só para exemplificar, eu vou ativar aqui essa função, vou dar um aplicar, vou dar um OK, tá? Vou fechar o meu OBS e vou abrir ele novamente, tá? Então, quando você abre o OBS novamente, ele já abre para você uma tela dessa aqui, ó, tá? Aqui, nessa janelinha, você tem as informações de uso do seu CPU em porcentagem, os frames por segundo que estão configurados aí para você utilizar a sua transmissão, sua gravação, o espaço que você tem no seu disco, uma previsão de quanto tempo mais ou menos ele vai preencher esse espaço que está disponível, o uso da memória, quanto que ele está usando de memória do seu computador, tá? E isso aqui são as métricas que são variáveis, tá? Então, na saída aqui, se você estiver transmitindo, ele vai te mostrar que está ativo e que a porcentagem de quadros perdidos e a saída total de dados aqui em megabytes, tá? E a taxa de bits aqui também, que é variável. Então, tanto na transmissão quanto na gravação, essas métricas aqui, elas são totalmente variáveis. Eles vão oscilando, assim como também o uso do CPU, né, e a memória aqui do seu computador, tá? Então é sempre bom você ficar ligeiro com isso aqui, sempre bom ficar atento, tá? Isso aqui sempre abre, é bom se você tem um
um monitor, um display 2, né, se a sua tela está estendida, é bom você deixar isso aí aberto, que você vai monitorando em tempo real como que o seu computador está se comportando ao seu trabalho, aí, ao seu projeto, tá? Então vamos lá, voltando aqui às nossas configurações. A gente falou, né, desse aqui. Eu deixo desligado, tá? Quando eu preciso eu venho aqui e clico, ele vai abrir, tá? E aqui, já na segunda opção da aba de geral, a gente tem as configurações de saída, tá? E essas configurações de saída aqui são todas seleções, tá? Você pode selecionar algumas coisas aqui, que no caso aqui a primeira é perguntar antes de iniciar transmissões. Então ele vai te pedir uma validação. Quando você clicar para iniciar a transmissão, ele vai perguntar se realmente quer iniciar a transmissão, porque às vezes você pode apertar um botão errado, começar na hora errada ou terminar na hora errada. Então você tem essas opções aqui: perguntar antes de iniciar, perguntar antes de interromper, perguntar antes de interromper gravações, porque transmitir é uma coisa, gravar é outra. Então pode acontecer que você continue gravando mesmo depois de terminado um streaming, você continue gravando o seu projeto. Pode acontecer isso, então você pode autorizar ele a te perguntar aqui se você realmente quer, né, parar a gravação, continuar a gravação, se você quer continuar gravando a transmissão, né, continuar gravando quando a transmissão parar, né? Então, tipo assim, foi o que eu falei, se você está transmitindo e gravando ao mesmo tempo, acabou o streaming, você tem que fechar a plataforma, beleza, mas você quer continuar gravando aí o seu programa, então você deixa ativado essa opção aqui, que ele vai, independente de você pausar ou não o streaming, você vai continuar gravando desde que as outras opções aqui estejam assinaladas também, tá? Iniciar automaticamente o buffer de repetição durante a transmissão. Então, o que é isso aqui? Quando você ativa isso aqui, o OBS ele cria um buffer. O que é um buffer? É uma reserva. Então, assim, sei lá, de 10 a 20 segundos, ele vai criando uma reserva de replay. Então, se você precisar dar um replay automático naquilo que você acabou de transmitir há 10 segundos atrás, você consegue. Um bom exemplo disso é o futebol. Então, o cara chutou, foi quase gol, você precisa dar um instant replay, você tem que fazer o replay daquilo ali, agora, na hora. Então não dá para você ir buscar o arquivo que foi gravado para achar a cena para depois dar um replay, não. Você tem que dar um instant replay. Então esse buffer serve para isso, tá? Para você dar um replay instantâneo, em tempo real ali, do que está rolando no seu evento. Encaixe das fontes na tela. Aqui é uma coisa que a gente nem usa muito, tá? Mas assim, aqui você consegue configurar como que as fontes vão entrar no seu preview, tá? Então pode entrar uma fonte em cima da outra, depois você vai arrastando. Você pode configurar para ela entrar no canto ou no meio, enfim. Você tem algumas opções, né, que depois a gente pode até fazer um vídeo específico só sobre isso, mas é uma coisa que a gente não tem muita necessidade de mexer, porque isso você vai acabar fazendo de uma forma ou outra, tá? Os projetores aqui, você tem configurações onde você pode ocultar o cursor do mouse. Então isso aqui, ó, que a gente está fazendo aqui, essa explanação com o mouse, se você tiver num projetor, se você tiver num monitor secundário, se você estiver mandando isso de uma forma virtual para um outro monitor, isso aqui não aparece lá, né? Essa explanação do mouse aí não aparece nesse seu monitor. Você pode colocar ele sempre no topo, que é, no meu caso aqui, como em inglês é always on top. O que quer dizer isso? Tudo que você fizer vai estar sempre em primeiro plano, tá? O OBS vai estar sempre em primeiro plano. Então você pode estar usando o computador para outras funções, mas assim que você ligar o OBS e começar a mandar um vídeo para esse projetor, esse vídeo vai ser a prioridade, ele que vai estar em primeiro plano ali, vai estar sempre no topo da sua cascata, tá bom? É isso. E você pode também salvar os projetores ao encerrar, tá? Então, essas configurações que você fez aí de projetor, você pode salvar isso também, tá? Assim que terminar o seu projeto aí, tá? Barra do sistema. Como que funciona isso aqui na barra do sistema? Você pode habilitar ele para aparecer na barra do sistema, tá? Que é aqui, tá? Você pode minimizar ele assim que você abrir, tá? Então eu vou exemplificar isso aqui para vocês aqui agora, tá? Eu vou habilitar isso aqui, ó, minimizar para a barra do sistema quando começar. Vou aplicar, vou dar um OK e vou fechar aqui o meu OBS, tá?
Então, quando eu abrir o meu OBS de novo, eu vou clicar duas vezes. Ó. Cliquei duas vezes, ele está abrindo o meu OBS. Abriu. Meu OBS já está aberto. Tá? Mas aonde que está o OBS? Ele não... Porque aquela função que a gente colocou trouxe o OBS para cá. Ele está aqui. Tá? Então, para eu abrir o meu OBS de fato mesmo, eu preciso clicar aqui para ele sim voltar aqui para minha tela, tá? Isso se dá porque a gente fez aquela configuração, tá? De minimizar para a barra do sistema quando começar, tá? Por exemplo, eu vou desabilitar essa função, vou aplicar e vou dar um OK. Vou fechar o meu OBS novamente e vou abrir o meu OBS novamente. E quando eu abro o meu OBS, ele já aparece na tela para vocês aí como deve, tá? Essa função ela é legal para você que trabalha com muitas coisas ao mesmo tempo no computador. Você quer abrir o OBS, mas já quer deixar ele quietinho ali, com a cena já pronta, bonitinha, ativa essa função. Quando você abrir ele vai ficar quietinho no cantinho, só vai aparecer quando você requisitar isso, tá? Então voltando lá para as nossas configurações e seguindo aqui, a gente já está quase terminando. Falamos da barra de sistema, tá? Você pode configurar dessa forma. A prévia, né, que aí traduzindo aqui é o preview, que é o que a gente mais usa. Lembra que eu falei para vocês? Tem termos e expressões que a gente vai sempre falar em inglês, então é bom você se acostumar com o inglês. Preview. Preview é básico, é padrão, todo mundo sabe o que é preview. Só que em português vai estar prévia, e aí já não é exatamente, né, o que a gente costuma utilizar. Mas, enfim, falando da prévia, que é o nosso preview, você tem algumas configurações aqui. Você pode esconder o excesso. E aí quando a gente fala de esconder o excesso, deixa eu até arrastar aqui um pouquinho para vocês verem isso aqui no preview. Quando a gente fala em esconder o excesso, por exemplo, aqui ó, deixa eu voltar aqui. O meu preview tá assim, ó, ele tá estourando, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essa zebra que vocês estão vendo aqui, ó, é o excesso. Esse é o excesso. Ele não vai aparecer na minha transmissão, tá? O que eu posso fazer aqui com esse excesso aqui? Lá nas configurações, eu posso vir até ele aqui e esconder esse excesso. Então, percebam aqui o que vai acontecer, ó. Quando eu clico em esconder o excesso, quando eu clico em esconder o excesso e aplico essa opção, cadê a minha zebra? Ela sumiu, ó, tá vendo? Eu já não tenho mais zebra aqui, nem aqui, ó. A zebra sumiu porque é o excesso, eu escondi ele, não quero que ele apareça, tá? Vou voltar ele aqui, ó, vou aplicar. Voltou aqui, ó, tá vendo? Ó? Então eu tenho aqui a minha zebra novamente, ó, tá vendo? Em cima, aqui embaixo, nas laterais, eu tenho uma zebra que é a minha imagem, tá? Ela tá aparecendo, tá? Então eu posso esconder isso, eu posso deixar ele sempre visível, que é o caso aqui, ó, tá sempre aparecendo. Posso mostrar o excesso mesmo quando a fonte estiver escondida, ou seja, se eu tiver uma outra fonte em cima dessa fonte aqui já, ele vai mostrar o excesso para mim em forma de zebra, tá? Seguindo aqui, você pode, nos importadores aqui, eu deixei selecionado aqui, ó, mas você pode deixar desabilitado isso. Os importadores você pode procurar em locais conhecidos por coleções de cena ao importar. Então o que acontece aqui? O OBS ele vai criar uma inteligência, ele vai criar uma memória para sempre ir nas pastas que você está acostumado a fazer importação. Tá? Então você costuma colocar sempre numa pasta todos os arquivos, todos os projetos. Então quando você deixa habilitada essa função, ele vai lembrar de ir buscar nessas pastas aí, a menos que você navegue, mesmo que você procure em outro lugar, tá? Mas deixando habilitado aqui, ele vai sempre lembrar aí, né, das suas coleções na hora de fazer uma importação, tá? No modo estúdio, a gente tem aqui, ó, essas três funções. Então você pode usar a transição para a cena quando clicar duas vezes, tá? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui desabilitado, tá? Vou aplicar aqui, deixei desabilitado. Aí eu tenho aqui a minha cena, né? A minha cena padrão. Vou criar mais uma cena aqui, cena 2, e vou criar uma outra cena aqui, cena 3, tá? Então eu tenho a minha cena padrão, minha cena 2 e minha cena 3, tá?
Aqui permanece, aqui ó, a minha janelinha com a minha câmera permanece, tá normal, independente aqui se eu selecionar outras cenas aqui, posso clicar uma vez, clicar duas vezes, ó, tô clicando duas vezes, não acontece nada no meu programa. Mas quando a gente vai aqui nessa função do modo estúdio e usar transição para a cena quando clicar duas vezes, vou aplicar. Então eu tenho a minha cena 3 aqui, ó. O que está rodando? A minha cena 1, que é a minha janelinha aqui. Quando eu selecionar outra aqui, automaticamente a minha cena vai começar a rodar no meu programa, né? No meu streaming, na transmissão. Então eu vou clicar duas vezes na minha cena padrão. Qual que é a minha cena padrão? É a que estava no preview, que é essa aqui, é a que vocês estão me vendo aqui agora, tá? Então cliquei duas vezes na cena 3, vai a cena 3 para o ar. Então se você deixa habilitado aqui essa função de clicar duas vezes na cena aqui, você vai, assim que você clicar duas vezes na cena, automaticamente ela já entra na sua transmissão, tá? Ativar a disposição horizontal e vertical, você muda aqui, né? No caso aqui, ó, você tem essa disposição, certo? Então você tem aqui eu aqui nessa imagem, tem a outra imagem lateral aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, tá? Então tem aqui essa disposição. Se eu mudo aqui entre horizontal e aqui, se eu mudar aqui para horizontal vertical, olha o que vai acontecer. Ó, eu tenho aqui a minha tela embaixo e outra tela em cima. Então ele foi para minha horizontal, tá? E o padrão ele vem padrão ele vem na horizontal e ele foi para minha vertical, tá? Então assim, você pode configurar da forma que você achar melhor aí. Eu gosto de trabalhar na horizontal, tá? Então eu deixo dessa forma aqui, para mim é melhor trabalhar dessa forma, eu tô acostumado assim, acredito que a maioria também esteja, tá? Seguindo aqui nas nossas configurações e já quase terminando, a gente vai falar do modo, aqui ainda falando do modo estúdio, mostrar rótulos de prévia e programa, tá? Então esse que está habilitado aqui é nada mais que isso aqui, ó, esse rótulozinho aqui de programa que você está vendo aqui em cima de mim e esse rótulozinho aqui de prévia que você está vendo aqui em cima de mim também, tá? Então esses rótulozinhos você pode tirar também depois. Eu recomendo deixar para você familiarizar com isso, né? E se você tirar aqui, ele vai ficar sem, não vai aparecer essa informação, tá vendo? Sumiu a informação aqui, tá? E sumiu a informação aqui, tá? Eu recomendo deixar, porque não vai mudar em nada, só vai te ajudar na hora de identificar aí, né, quem é quem aí na hora de fazer o preview e fazer o programa, tá? Programa e preview, né, ou prévia, assim está em português, tá? Vamos lá, falando aqui do nosso último item da aba geral, a gente fala do multiview, né, que é aqui a visualização múltipla, tá? E aqui as configurações que você pode fazer no multiview. O que é o multiview, Márcio? O multiview é esse cara aqui, ó. Multiview, tela cheia ou na janela. Então, você pode colocar ele na janela, na tela cheia e escolher qual monitor que você quer que seja o seu multiview. Ou você pode colocar na janela, que é exatamente dentro do OBS aqui. Vou colocar aqui porque para mostrar para vocês na gravação. Então, eu tenho aqui meu multiview, ele tem 8 né, inputs aqui de cenas, tá? Aqui eu tenho, cada um tem aqui uma cena, cena 1, cena 2 e cena 3, tá? Meu preview e meu programa. Então o que eu estou transmitindo agora é isso aqui que está indo para o meu programa e no meu multiview estou vendo isso aqui. O que no multiview eu faço? Eu faço um preview das cenas, tá? Então eu tenho a minha cena 2, tá aqui, e tenho a minha cena 3, está aqui. Aquelas configurações servem para isso, ó. Se você está aqui no multiview e você pode clicar em cima da cena para você visualizar ela, tá? Então volto aqui no meu multiview, selecionei para clicar, então no momento que eu clico, eu vou aqui, ó, para minha cena seguinte, tá? Então aqui, ó, no meu preview eu tô na minha cena 1, no meu preview eu tô com a minha cena 2 e no preview eu tô com a minha cena 3, tá? E aí, ó, você tem elas aqui, até 8 cenas aí que você tem para poder fazer o preview, tá? Antes mesmo de jogar
no seu programa. E essa disposição também pode mudar, tá? Porque você pode vir aqui e mudar aqui, ó, até 24 cenas, tá vendo? Horizontal acima 24 cenas. Então você pode fazer com 8 cenas na horizontal ou na vertical, e você pode também fazer 24 cenas, tá? Logo acima aí no seu multiview. Então vamos lá, achar o multiview aqui de novo, e a gente tem aqui, ó, as 24 cenas aqui, tá? À disposição para você jogar no preview, e aí assim, depois que você jogar no preview, você pode vir com a transição aqui e jogar ela no programa, tá? Então são essas as configurações dessa primeira aba geral, tá? A gente ainda vai falar de transmissão, de saída, de áudio, de vídeo, teclas de atalho, avançado, tudo isso nas configurações iniciais aí do nosso OBS, do nosso streaming, né? Software de streaming, tá? Então assim, esse vídeo vai falar especificamente disso. Nos próximos vídeos a gente vai entrar nas outras funções. Não dá para fazer, obviamente, num vídeo só. Vai ficar muito extenso, não vai ficar legal para assistir. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque você vai ser notificado dos próximos vídeos que a gente vai fazer. E manda seus comentários aí também para a gente aprender junto aí e a tentar ajudar mais pessoas com essas informações. E um detalhe muito importante que eu queria deixar bem claro aqui para vocês: eu não sou dono da verdade de nada, eu não dito regras, eu simplesmente compartilho o que eu aprendo, e espero que vocês entendam dessa forma, porque tem muita gente que fala, mas tá certo, mas tá errado. Não tem certo, não tem errado, gente. O certo é você compartilhar e aprender cada vez mais. A gente vai morrer aprendendo. É isso aí, beleza, galera? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.